cientistas são pessoas, como todas as outras, que se alegram, se entristecem, se emocionam? Ou serão eles seres frios, disciplinados, eternamente metidos em laboratórios gelados em busca de fórmulas misteriosas? O conceito popular tende mais a achar que eles são frios, mas aparentemente é injusto, porque há cientistas que se apaixonam por baleias e consomem todo o seu tempo para filmar o nascimento de uma baleia branca. Outros descobrem poesia na linguagem do computador. Outros ainda encontram reservas para tratar com bom humor problemas como o da energia, imaginando uma cidade de dragões. E há quem só se dedique a coisas poéticas, como a identificação de galáxias, estrelas e outros pontos inexplorados do universo. É isso que mostram alguns dos melhores documentários que serão exibidos em novembro na 10ª Mostra Internacional do Filme Científico no Rio de Janeiro, promovida pela Secretaria de Educação do Estado, Riotur, Embrafilme e jornal O Globo. E o Globo Repórter de hoje é um mergulho nesse mundo mágico da ciência humanizada com os melhores momentos dos melhores filmes. A partir do próximo dia 5 de novembro, professores e cientistas estarão julgando no Rio de Janeiro quais os melhores filmes entre os que estarão sendo apresentados na 10ª Mostra Internacional do Filme Científico, promovida pela Secretaria de Educação e Cultura do Estado do Rio, Riotur, Embrafilme e pelo jornal O Globo. Filmes do Japão, dos Estados Unidos, da França, do Canadá, da Alemanha Ocidental, da Holanda, da Itália e do Brasil estarão concorrendo ao troféu Fritz Feil. O melhor documentário científico nacional receberá o troféu Humberto Mauro. Um dos mais fortes candidatos à premiação é o documentário Beluga Baby, do qual foram retiradas estas cenas. Produzido pelo órgão oficial do cinema canadense, fotografado e dirigido por Tony Westman, esse curta-metragem documenta o nascimento de uma baleia. Era uma vez uma jovem baleia branca que gostava de viajar quando as águas ficavam muito geladas. Um dia, ela foi capturada próximo à foz do rio Churchill, na Baía de Hudson, no Canadá. Ali recebeu o nome de Kavina e passou a morar num aquário público de Vancouver. Kavina tinha um segredo que os biólogos levaram tempo para descobrir. Estava grávida. Quando se descobriu, foi uma excitação entre os biólogos e funcionários do aquário, porque seria a primeira oportunidade de filmar um parto de baleia. Kavina é da espécie beluga, também conhecida como delfim branco ou baleia branca. Não é das espécies maiores. Quando adulta, não ultrapassa os 4 metros de comprimento. Ao nascer, tem a cor cinza escuro que vai clareando à medida que cresce até ficar completamente branca. Com 4 anos de idade, chega a pesar até 600 quilos. Essas baleias são muito comunicativas. Enquanto nadam, soltam gritos como o canto de alguns pássaros. Por isso, os marinheiros costumam chamá-las de canários do mar. A bióloga Stephanie Hewlett foi escolhida para ser a parteira da baleia. Mas, na verdade, todo o seu trabalho seria acompanhar do lado de fora do aquário o desenvolvimento da gravidez,
as mudanças no comportamento da baleia e anotar tudo o que acontecesse com ela. Os dias se passavam e Kavina continuava a brincar, a nadar e a saltar como se nada estivesse para acontecer. Seus companheiros de aquário eram um macho chamado Lugosi e outra fêmea, Senak, de personalidades bem diferentes. Enquanto Lugosi gosta de pessoas e se coloca frente à janela do aquário para observá-la, Senak tem um temperamento ligeiramente nervoso. Quanto a Kavina, a grávida, foi descrita pela bióloga como uma boa e sólida fêmea. A gravidez parece não interessar nem um pouco aos seus dois companheiros. Para filmar o parto, as câmeras foram posicionadas atrás da portinhola do aquário. Passam os dias, passam semanas e a espera continua. Uma tarde, Kavina começou a agir de modo estranho, batendo a cauda contra a parede do aquário. Era angustiante para os que observavam. Todos se movimentaram pensando que havia chegado a hora. Mas era a velha história que acontece em tantos outros partos, um falso alarma. Pouco depois, Kavina voltou ao normal, mas nos dias que seguiram, vez ou outra, repetiu o movimento. Os biólogos acham que era um treinamento para o parto. Finalmente, numa outra tarde, ela se encaminhou para o meio da piscina e, contrariamente aos seus hábitos, lá ficou flutuando. A bióloga Stephanie Hewlett, que já se preparava para ir para casa, resolveu ficar para ver o que acontecia. Quando a membrana se rompeu, ninguém mais teve dúvidas. Ia começar o trabalho de parto. Aqui, a baleia se mostra mais séria e reservada. As contrações começaram e a cada uma delas jorrava leite de suas glândulas mamárias. Era um bom sinal. Mostrava que tinha bastante leite e estava pronta para amamentar o bebê. Durante todo o trabalho de parto, o leite continuou a jorrar a cada nova contração. Ela continuava calma e controlada, apesar da sua inexperiência. Kavina era muito jovem e os biólogos suspeitavam que ela nunca tivera um bebê antes. Algumas horas se passaram ainda, mas isto era pouco para a bióloga, que há 4 meses esperava por este dia. Faltavam alguns minutos para as 9 horas, quando o bebê começou a sair. E, para surpresa geral, vem a cabeça primeiro, quando o normal é que a cauda saia na frente. Nessas condições, corre-se o risco de o bebê nascer morto. Nada podia ser feito, a não ser esperar que as coisas se resolvessem por si mesmas. Do lado de fora do aquário, expectativa e nervosismo. Lá dentro, Kavina, tranquila e suave, continua a nadar e dar suas voltas. Num certo momento, as contrações passam a acontecer a cada 2 ou 3 minutos. A cabeça do bebê aparece e desaparece. Numa dessas aparições, ele abre a boca. É o sinal de que está vivo. Pouco depois, o impulso final. E lá se vai ele rumo à superfície para receber sua primeira golfada de ar. É um bebê vigoroso, um pequeno gigante, ansioso por mostrar o que sabe fazer. Nadar tão bem quanto sua mãe.
mamar como qualquer outro recém-nascido. Do lado de fora, um aviso: silêncio, berçário. Nem sempre a natureza se presta aos caprichos do homem. É o que mostra este desenho animado realizado por uma equipe canadense. O filme, intitulado Bafo do Dragão, foi dirigido por Brad Casler e Christopher Hinton. O personagem principal é John Bartholomew, ou JB, como gostava de ser chamado. A empresa em que trabalhava mandou-o para o oeste do país. Ele viajou com seu espírito de pioneirismo e levando apenas sua pasta de executivo e seu inseparável charuto. JB era o homem ideal para cumprir a missão que lhe tinham confiado: explorar os recursos naturais do oeste. Imaginação, iniciativa e uma total falta de escrúpulos eram as principais características de John Bartholomew. Mas quando ele chegou ao seu destino, a cidade Bafo do Dragão teve uma grande decepção. Ele, que contava poder passar dias tranquilos pescando trutas, encontrou uma realidade bem diferente. Toda a riqueza da cidade era uma enorme reserva de dragões, uma presença inconveniente para os habitantes, mas este ainda era o menor problema da cidade. JB veio a descobrir isto na sua primeira noite. A cidade não tinha luz nem força e, em consequência, não tinha aquecimento. As noites em Bafo do Dragão eram geladas. Em vez de pescar trutas, JB pescou um dragão. E foi aí que teve uma brilhante ideia. Gotcha. Okay, Bunsen Breath, turn it on. Not so hard. That's more like it. A ideia era bem simples. JB e seus sócios fundariam a Sociedade Dragões Limitada. Os custos de operação, o desenvolvimento de pesquisas, os investimentos seriam cobertos naturalmente com recursos do governo. JB era realmente muito esperto. Hey, King, pay attention. King, okay, don't worry about the detail. Now, King, you just calm down and plant that old royal seal right here on this royal charter. Tudo funcionou muito bem. A cidade tinha agora uma fonte de energia barata e começou a prosperar como nunca. A rede de usinas da Sociedade Dragões Limitada foi um sucesso e JB tornou-se um cidadão respeitado na comunidade, até ganhou uma estátua na praça principal. Os dragões, que nunca tinham trabalhado antes, eram agora utilizados para o conforto da população, mas de vez em quando surgiam problemas inesperados. Tudo parecia ir muito bem, mas o problema é que a cidade tornou-se por demais dependente dos dragões. Sem eles, os moradores voltariam à escuridão. E o pior foi que, em pouco tempo, começou a faltar dragões. Senhores, precisamos de mais dragões. Gentlemen, start your dragon. As expedições tinham que ir cada vez mais longe em busca de novos dragões. Bye-bye. Drive carefully.
Sir, while we were out shooting, Fido just passed on, sir. Lá. E por mais que se esforçassem, a caçada consumia mais dragões do que encontrava, já que também os veículos eram movidos à força de dragões. Senhores, estamos encrencados. Os dragões sumiam. JB e seus sócios já estavam descontentes com os lucros de sua empresa, que, no entanto, não eram nada desprezíveis. 150% sobre os lucros do ano anterior. E para atrapalhar tudo, a empresa começou a sofrer pressões dos grupos de defesa do meio ambiente, que não viam com bons olhos a exploração dos dragões. A Sociedade Dragões Limitada começou a tornar-se inviável. Era preciso descobrir uma saída. E JB encontrou mais uma vez. Enquanto isso, a atuação de JB serviu para mudar os hábitos até então saudáveis dos moradores de Bafo do Dragão. O prefeito, empolgado, quer convencer JB a começar um novo negócio no ramo imobiliário. Toda esta terra vazia, diz ele, poderia ser povoada de condomínios, centros comerciais, supermercados e tantas outras coisas. Derrotado e sozinho, um único sobrevivente chora o fim de sua época. Também é do Canadá, um dos filmes que mais êxito tiveram no último Festival do Filme Científico, A Cadeia Alimentar da Natureza, produzido por Bernard Devlin. São dele estas cenas. Tudo que é vivo na natureza se mantém e se reproduz graças a um perfeito e equilibrado processo de troca. Dar e receber é a grande chave da vida no universo. Esse processo é conhecido como fotossíntese e sua matéria-prima é o Sol. O Sol é a grande fonte de vida sobre a Terra. Sua energia é absorvida pelas plantas através de minúsculas células chamadas cloroplastos. Na sequência do processo, as plantas produzem durante o dia o oxigênio essencial à vida. De noite, elas invertem a função, absorvem o oxigênio e desprendem gás carbônico. Para crescerem, as plantas fazem penetrar terra adentro pequenos filamentos absorventes que extraem a água e os sais minerais de que elas precisam. O mundo vegetal é uma grande cadeia de alimentos na qual nada se perde, tudo é consumido ou transformado. Na primeira etapa dessa cadeia estão as plantas, as árvores e outros tipos de vegetação. São os produtores primários. Há animais que vivem exclusivamente dessa vegetação e dela extraem todas as suas necessidades energéticas. São os herbívoros. Eles consomem para viver. A maioria dos herbívoros procria rapidamente. Se não fossem controlados espontaneamente pela natureza, não haveria alimento que bastasse. É então que entra em cena o terceiro elo da cadeia de alimentos da natureza, os carnívoros. Eles não são cruéis nem sádicos, matam para comer e assim executam a parte que lhes cabe no equilíbrio da natureza. São por isso chamados de animais de controle. Não há gentileza entre os animais quando se trata de buscar comida. Em algum ponto haverá sempre algum mais forte à espreita.
Este filhote tem preferência por frutinhas e restos da natureza, mas, em último caso, come tudo o que conseguir engolir. Nem todos conseguem ir à forra, mas às vezes é uma questão de crescer e esperar. Este sapo, por exemplo, nos seus primeiros dias de vida, seria uma presa fácil para a cobra. Mas agora, bem crescido, a situação se inverteu, o que a cobra parece não ter percebido. A cadeia de alimentos da natureza é um sistema de equilíbrio frágil que a qualquer momento pode se romper. Quase ninguém avalia o desastre que pode ser um incêndio. Todo um sistema ecológico pode ser exterminado e a natureza poderá levar anos para se recompor e recriar o mundo vegetal e animal. Outro desastre: o uso indiscriminado de inseticidas e defensivos. Assim se eliminam os predadores ou controladores da natureza e suas presas podem se multiplicar facilmente em proporções incontroláveis. Na cadeia de alimentos da natureza, quando qualquer coisa morre, surgem logo as forças que a decompõem. Cogumelos de todos os tipos começam a trabalhar na substância vegetal morta, ajudados por insetos como as formigas, que vivem dos restos de animais mortos e de substâncias vegetais. Agora estamos quase chegando ao final do processo. É quando toda e qualquer substância retorna à terra. As minhocas continuam o trabalho. Na fase final de decomposição, entram em ação as bactérias da terra. A função delas é digerir tudo e produzir os sais minerais necessários ao crescimento das plantas. Agora o ciclo está completo. Este filme nos leva a uma viagem fantástica através do universo, partindo de uma cena a 1 metro de distância de um ponto qualquer da Terra até 100 milhões de anos-luz adiante, o máximo que o olho humano já pôde ver. Isto é, um ponto onde a luz chegaria depois de viajar 100 milhões de anos. O título do filme é Forças de 10 e foi dirigido e produzido pelos norte-americanos Charles e Ray Eames. Aqui começa a viagem, às margens do lago Michigan, em Chicago. Partimos de uma cena de 1 metro de largura, vista de 1 metro de distância. A partir de agora, a cada 10 segundos, nós nos distanciaremos 10 vezes mais e o nosso campo de visão será 10 vezes maior. Nossa imagem ficará centralizada nas duas personagens até perdê-las de vista. Agora nosso campo de visão tem 100 metros de largura, a distância que um homem pode atingir em 10 segundos. Esta cena está sendo vista a 1000 metros de distância, 1 quilômetro, o percurso que um carro de corrida pode atravessar em 10 segundos. Aqui ainda podemos ver em primeiro plano uma ponta do lago Michigan. Estamos a 10.000 metros de distância que um avião supersônico pode atravessar em 10 segundos. A 100.000 metros de distância, ou 100 quilômetros, que um satélite em órbita cobre em 10 segundos,
O ponto onde se encontram as personagens do início é assinalado pelo quadro. E vêm-se também faixas de nuvens. Agora, apenas um minuto mais tarde, podemos ver a Terra inteira. A Terra está diminuindo a distância, mas as estrelas ao fundo estão muito mais distantes e por isso aparecem imóveis. Vai entrar agora no nosso campo de visão o centro do Sistema Solar, o Sol. Ele é seguido por uma massa de outros planetas girando em torno de suas órbitas. Esta nova órbita é a de Plutão. À medida que nos distanciamos, o Sistema Solar encolhe até tornar-se um ponto brilhante à distância. Visto deste ponto, o Sol parece apenas uma entre as outras estrelas. Cem anos-luz adiante passamos pela brilhante estrela Arcturus e algumas estrelas da constelação Dipper. Nuvens de gás nos envolvem à medida que atravessamos a Via Láctea. Dois pequenos satélites são conhecidos como nuvens de Magalhães. Estamos a 1 milhão de anos-luz da Terra. Estamos passando por Virgem, um grande aglomerado de galáxias entre muitas outras. Chegamos ao limite. 100 milhões de anos-luz. E aqui interrompemos a viagem para voltar à Terra. Esta é a maior visão que se pode ter do espaço. Vamos começar a contagem regressiva. A viagem de volta até as personagens do Lago Michigan será uma versão mais acelerada, reduzindo a distância em 10 vezes a cada 2 segundos. Deixando o espaço, voltaremos à Terra e nos aproximaremos até a menor distância possível. De volta ao ponto de partida. Agora reduziremos a distância do nosso destino final em 90% a cada 10 segundos. Cada passo será bem menor que o anterior. Agora a paisagem será bem diferente. Estamos focalizando a superfície da mão do nosso personagem. Em poucos segundos, estaremos penetrando na sua pele. Passando pelas células mortas externas, atravessamos várias camadas de tecidos e penetramos num minúsculo vaso sanguíneo. Aqui vemos uma camada de células por onde passam os vasos capilares, levando as células sanguíneas vermelhas e linfócitos. Agora entramos na célula branca. E entre seus componentes vitais aparece a cobertura porosa do núcleo. O núcleo guarda no seu interior o fator responsável pela hereditariedade do homem, o DNA, o código genético. À medida que nos aproximamos, mais percebemos o seu formato em dupla espiral. Esta estrutura retorcida, como uma longa escada, é a molécula que contém a mensagem genética.
Agora focalizamos um grupo de 3 átomos de hidrogênio ligados por forças elétricas a um átomo de carbono. 4 elétrons fazem a casca externa do carbono. Eles aparecem como um enxame de pontos tremulantes. Por último, o nosso objetivo final, o núcleo de carbono tão compacto e tão pequeno. Ele é feito de 6 prótons e 6 nêutrons. Chegamos, enfim, ao módulo universal. Prótons e nêutrons em cada núcleo, elétrons em cada átomo, átomos ligados a cada molécula, até a mais longínqua galáxia. Nossa viagem nos levou ao limite do atual conhecimento científico. Em alguns anos, poderemos ir, talvez, muito mais longe. O computador é mesmo uma máquina fria que só esmaga a beleza e o ser humano? Ou será capaz de produzir beleza e até mesmo de manter um diálogo com as pessoas? É esse o tema de O Filho do Infinito, dirigido pelo norte-americano Charles Barnett. Muita gente acha que o computador é o próprio símbolo da lógica fria e funcional, o instrumento supremo da eficiência sem amor. Mas esta afirmação parece quase injusta diante da beleza das imagens que ele conseguiu captar. Imagens produzidas pelos computadores do Laboratório Científico de Los Alamos, nos Estados Unidos. São as formas que o computador aprendeu a desenhar e a retransmitir para se comunicar com seu criador, o homem. Aqui começa o diálogo. Uma comunicação visual entre o homem e a máquina. Um diálogo estranho, mas belo, de uma beleza mecânica em que se combinam luz, forma e cores. Aqui o computador está mostrando as intensidades de luz de uma galáxia distante, conhecida pelos astrônomos como M51. O computador transmite uma imagem limpa, sem a interferência atmosférica que prejudicava as observações dos astrônomos há séculos. Agora o computador nos leva para um passeio no Sol. Vemos lá embaixo um prédio com aquecimento solar. Os engenheiros usam essa viagem matemática pelos céus para avaliar a eficiência de estruturas que captam a energia solar. Enquanto este furacão se desloca, arrastando tudo o que encontra pela frente, é observado pelo olho frio do computador. Ele pode ver o centro do redemoinho e desenha sua imagem pela primeira vez. Uma rajada de ar para baixo aparece aqui na cor vermelha. Em preto e branco, é a imagem mais escura, em forma triangular. Isto é uma colisão entre 2 núcleos atômicos. Só o computador dá o privilégio de assistir a este acontecimento, pequeno demais até para os microscópios mais potentes e rápido demais até para o cronômetro mais sensível. Agora acompanhamos o computador num voo matemático através de uma cadeia de montanhas. E em seguida, nos deslocamos com ele em direção ao mar com suas ondas e vagas.
Uma avalanche de números se desloca a uma velocidade incrível dentro do computador e constrói agora uma cadeia de ilhas vulcânicas. Estamos vendo o fluxo de sangue numa artéria durante uma fração de segundo. O computador paralisou o acontecimento no meio de uma única batida de coração, permitindo que o patologista tenha tempo de examinar o começo de uma doença. A doença é conhecida pelos médicos como estenose. Essa visão do computador permite desenvolver técnicas preventivas. Se um raio laser fosse disparado através de várias matérias diferentes, sua amplitude se modificaria durante o seu trajeto. É assim que o computador vê a explosão de um raio laser. As cores e tonalidades diferentes mostram as diversas matérias atingidas pelo raio. O cérebro eletrônico também pode construir castelos. E colocar um sol no firmamento para aquecer as torres. Ou simplesmente brincar com a nossa imaginação. Se soltarmos a nossa imaginação, poderemos ver nestas imagens, nesta pulsação, uma nova relação entre o homem e a máquina, um tipo de conversa ou uma dança complexa entre duas inteligências. Os impulsos do computador viajam à velocidade da luz e o homem o acompanha nessa viagem numa busca permanente. Qual será o fim desta busca? O homem e o computador conseguirão manipular o universo? Ou será que um dia, cansados dessa busca sem fim, o homem e o computador encontrarão afinal uma linguagem comum e poderão juntos tentar acabar com a solidão, o grande mal que assola o universo?